Apocalipse, capítulo 11. A mensagem de hoje é tempo de sermos testemunhas. Domingo passado nós falamos que João, antes de profetizar, recebeu a ordem de comer o livro. Então, depois de comer o livro, ele vai profetizar, ele vai testemunhar. E hoje, nesse capítulo, nós vamos falar sobre essa importância. Certamente o capítulo 11 de Apocalipse, o livro de Apocalipse tem muitos mistérios, mas o capítulo 11, com certeza, isso não é só opinião minha, de muitos estudiosos, de muitos pastores, talvez seja um dos capítulos mais enigmáticos de Apocalipse. Talvez ele esteja nos top 5 do livro de Apocalipse. E aí, nesse capítulo, a gente pode ler ele de uma maneira muito cirúrgica. Você pode tentar, nos mínimos detalhes, estudar e chegar às possíveis conclusões, porque se você ler o capítulo, e certamente vai ler depois que voltar para casa, você vai ver que ele fala de uma medição do templo, onde alguns dizem que é referente à destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Outros falam que é a oposição da igreja, porque diz que uma turma lá vai ficar no pátio e vai pisotear a igreja. Aí esse capítulo também fala das testemunhas, que pode ser Elias, que pode ser Moisés, que pode ser Josué, Zorobabel, governador. E essas testemunhas, elas cospem fogo, elas fecham o céu, elas transformam o rio em sangue, sabe? São testemunhas poderosas, e a gente pode tentar descobrir essas testemunhas. A gente também vai poder gastar tempo, se quiser, em descobrir o que significam os 1260 dias, os 3 anos e meio, os 3 dias e meio. Então, assim, tem muita coisa nesse capítulo que você pode gastar seu tempo, estudar. Tem o anticristo, a besta, que alguns falam que é o anticristo, outros falam que é um sistema político, e a besta vai matar as testemunhas, e as testemunhas vão ficar mortas numa cidade, e ninguém vai enterrar as testemunhas, sabe? Tem muita coisa nesse capítulo. E depois diz que elas vão ressuscitar, o povo vai ficar assombrado, elas vão para o céu, vem um terremoto, destrói parte da cidade, gente morre, e os que não morrem dão glória a Deus, e então toca a trombeta, e é novos céus, nova terra. Então a gente pode gastar tempo analisando os detalhes, os simbolismos. Isso tem o seu valor. Mas como eu estou lendo Apocalipse com vocês, de uma forma que a gente pergunte ao texto: o que Jesus está falando para a igreja agora? O que fazer com esse capítulo, com esse texto, de forma que ele interfira na minha vida hoje? Como é que eu posso sair daqui aplicando a palavra de Deus para o meu coração? E se a gente for nesse caminho, você vai perceber que Apocalipse é um livro de esperança. Ele foi escrito inicialmente para 7 igrejas da Ásia que estavam sendo perseguidas por Roma. Era um tempo onde todos imaginavam que a igreja estava com seus dias contados. Então João escreve uma carta de esperança para essas igrejas. Então Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo, não é um livro sobre o anticristo, o dragão, a besta, a grande prostituta. Apocalipse é um livro sobre um Deus que é, que era e que há de vir, que está fazendo coisas novas. Apocalipse é um livro que diz que Jesus é o Senhor do mundo e Salvador do mundo. Apocalipse é uma mensagem da Bíblia que nos fala que Deus tem um plano cósmico de redenção para a humanidade. Então eu quero que você tente resistir às espetaculares criaturas e imagens que João mostra. Podemos fazer isso em outro momento, num estudo mais específico. Mas eu não quero que você tente literalmente, categoricamente, dar a sua opinião fixa e se amarrar em apenas um detalhe, porque Apocalipse não pode ser um labirinto de interpretações e possibilidades. O que não pode
deixar escapar na leitura do Apocalipse, é o propósito escatológico, profético do livro, é que Jesus tem uma mensagem para a sua igreja. Eu estou lendo o Apocalipse com o objetivo de sermos preparados para a volta de Jesus, seja ela quando for. Pode ser hoje. Mais do que pontualmente a gente interpretar símbolos, datas, vamos pregar a preparação da igreja para o grande dia do Senhor. Quantos estão aqui? Diga amém. Apocalipse é um mar de mistério. É um mar de mistério. Mas a sua mensagem é clara. Jesus voltará. Deus vai julgar esse mundo. Igreja, se prepare. E é assim que eu quero ler esse capítulo. E a primeira coisa que você encontra nesse capítulo, nos 2 versículos, é a medição do templo. Essa medição do templo é uma clara referência à medição do templo lá no Velho Testamento, no livro profético de Ezequiel, capítulo 40 e capítulo 42. Ezequiel 40 e 42. E que representa essa medição do templo, a proteção de Deus sobre o seu povo. João, meça a minha igreja. João, meça os meus adoradores. É que Deus está nos comunicando que não importa o sofrimento que a igreja esteja passando neste mundo, Ele sempre tem suas mãos estendidas para a sua igreja. E isso nós já lemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, onde antes de tanta destruição, Deus selou o seu povo. Deus marcou a nossa testa com a sua presença, com o seu Espírito. E esse é o significado dessa medição, é Deus guarda e protege o seu povo, aleluia. É como se João estivesse dizendo, ou Jesus estivesse pedindo para João falar para as 7 igrejas: pode parecer que Roma vai destruir vocês, pode parecer que seremos apagados da face da terra, que o cristianismo está com seus dias contados, pode parecer, mas Deus protege o seu povo. Deus estende a sua mão poderosa sobre a sua igreja. É como se João estivesse falando assim: pequena Filadélfia, tem uma porta aberta para você e que ninguém vai fechar. O que Jesus está dizendo para nós hoje? No Velho Testamento, as pessoas iam a um templo para adorar, mas hoje, quem é o templo? Nós somos o templo. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Essa casa somos nós somos casa de Deus. 1 Pedro 2,5 diz que somos como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos a casa de Deus hoje. E a palavra de Deus para nós hoje, não importa o que vocês possam estar passando, não importa o que a igreja possa estar passando, existe uma mão poderosa de Deus que te mediu e que te guarda. Aleluia. Mas o versículo 2 diz que tem um pessoal que vai pisar a cidade santa durante 42 meses, durante 3 anos e meio. Uns dizem porque não são 7 anos, plenitude, são 3 anos e meio, é por um tempo limitado, ok. Mas esse versículo nos diz que as coisas nunca foram fáceis para a igreja e nunca serão. Não foram poucas as vezes que o mundo pisoteou e profanou a igreja. Mas a mensagem de Jesus para nós hoje é clara, Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. Deus cuida da sua igreja. E isso é importante para a sua fé. Isso é importante para a nossa fé. Nós não estamos em algo que é temporário, aleluia. Nós estamos em algo que é eterno. Nós estamos debaixo da mão e direção do nosso Deus. E então no capítulo 11, do versículo 3 ao 12, a gente tem as 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas? Porque era assim no mundo antigo, para validar uma palavra. Se você quisesse dizer que algo aconteceu, provar que algo aconteceu, precisava ter 2 ou mais testemunhas.
E de fato a gente não pode fugir das dificuldades do texto sobre essas testemunhas. Apocalipse 11, 5, 6 diz assim: se alguém quiser causar-lhes dano a essas testemunhas, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Ou seja, ninguém pode causar dano a essas testemunhas. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Vai morrer se tocar nessas testemunhas. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra em toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. É um texto difícil, mas aqui a gente pode perceber que existe um eco aqui falando de Elias, um eco aqui falando de Moisés. Isso nos remete aos profetas, mas isso aqui é uma metáfora da igreja. Essas testemunhas representam a igreja. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que essas testemunhas vão pregar a palavra de Deus com uma proclamação de poder e autoridade tamanha que todos tomarão conhecimento delas. E essas duas testemunhas representando a igreja, o que nós entendemos aqui é uma descrição clara que vai chegar, ou chegou os dias em que a igreja vai testemunhar com um poder poucas vezes vistos na sua história. Está chegando o tempo onde a igreja de Jesus vai testemunhar debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade do Espírito Santo, como poucas vezes aconteceu na sua história. Os últimos dias da igreja serão dias de uma igreja poderosa no Senhor Jesus Cristo. Até porque o pequeno Apocalipse, que é aquele que Jesus fala sobre o final dos tempos, em Mateus capítulo 24, Jesus diz no versículo 14 que essa igreja, né, este evangelho do reino será pregado por esta igreja, e todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho chegará no mundo inteiro pelo poder do testemunho dessa igreja. Nós seremos a igreja que vai marcar para sempre o testemunho de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo nesse mundo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quem deseja isso, diga amém. E interessante que a Bíblia diz que essas testemunhas, no versículo 3, elas vão profetizar por 1260 dias. Se eu não me engano, 1260 dias são 3 anos e meio. 42 meses. Então aqui, mais uma vez, está dizendo que elas vão testemunhar por um tempo. E nesse tempo, ninguém vai tocar nelas. Nesse tempo, ninguém vai tocar na igreja do Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando? Deus não lhes permitirá que nada lhe cause dano, ou que algo lhe pare, antes delas completarem o seu testemunho profético. A palavra de Deus para nós é: nada pode destruir a igreja até que ela complete a sua missão. Aleluia. Nada vai parar a igreja do Senhor. E essas testemunhas, essa igreja que vai viver esse tempo, é uma igreja que não importa o tamanho da onda que vir sobre ela, ela vai resistir. Meus irmãos, isso é um livro de esperança. Isso é um livro que nos ensina a olhar para o futuro. Eu sei que quando a gente olha para esse mundo, a gente fica meio que preocupado. As filosofias desse mundo, a forma como a mídia desse mundo quer apagar a igreja, a forma como a ciência desse mundo querem acabar com a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer, há uma profecia sobre a igreja, que enquanto ela não cumprir a sua missão, ela existirá. Por isso, coloque a tua fé no futuro declarado por Jesus. E esse texto, ele traz mais características sobre essas testemunhas, sobre essa igreja do fim. Ela está vestida de pano de saco. Eu fiquei pensando nisso. João está vendo cavalos, cavaleiros. João está vendo trovões, relâmpagos. João está vendo o trono, 24 anciãos, seres viventes. João está vendo tudo, mas ele tem tempo para anotar que essas testemunhas, que representam a igreja de Jesus, está vestida de roupa de pano de saco. O que isso representa? Se você dá uma visitada lá no Velho Testamento, você vai descobrir que
essa roupa de saco, de pano de saco, ela é uma roupa de lamento. Geralmente os profetas, quando iam profetizar, para um povo que está em extrema rebeldia, pecado, eles vestiam essa roupa de saco como uma representação que o povo precisava ouvir uma mensagem, e a mensagem era a mensagem do arrependimento. Na tradição verotestamentária, pessoas usavam roupa de saco para expressarem a tristeza sobre o pecado. O livro de Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 5, fala que uma cidade inteira vestiu-se de pano de saco para indicar o seu coração de arrependimento. A roupa trazia uma expressão de entendimento, que era um povo que precisava se arrepender. Ou seja, a mensagem dessas testemunhas, a palavra dessas testemunhas, é uma palavra de arrependimento para aquele povo. E se essas testemunhas representam a igreja de Jesus nesse tempo, a igreja dos últimos dias será uma igreja que vai pregar com grande autoridade, com grande poder, que vai preparar o caminho da segunda volta de Jesus. É uma igreja que está ouvindo o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Mas não vai ser uma igreja que vai ter um fast food de pregação. Ela vai ter somente uma pregação: arrependam-se, confessem os seus pecados e voltem para Cristo. Essa é a mensagem da igreja para esse tempo. Será uma igreja vestida e investida para pregar a mensagem do arrependimento. E precisa ser uma igreja destemida. Precisa pregar sobre o espírito de Elias, debaixo do espírito de Elias. Precisa ser corajoso como Moisés foi. Precisa ser uma igreja que conquiste como Josué. Precisa ser uma igreja que tenha esse entendimento. Por quê? Porque todo esse simbolismo que João está trazendo é porque precisa de uma igreja destemida no final dos tempos. Precisa ter uma igreja destemida no século 21 para pregar arrependimento, porque arrependimento exige desconforto e ajuste. A mensagem de arrependimento, ela mexe com a gente, ela não nos deixa ser como nós somos, sabe? A mensagem de arrependimento, ela gera perda, humilhação e recomeço. Você precisa perder o seu pecado, você precisa confessar o seu pecado, você precisa se humilhar diante de Deus, e você precisa ter um novo recomeço diante do Senhor. É isso que a igreja precisa pregar nesse tempo. Arrependimento precisa ter uma igreja poderosa em autoridade, em santidade, em humildade. As testemunhas estão revestidas de roupa de saco. Então elas não são só prega arrependimento, mas elas são humildes a pregar arrependimento. Não é uma igreja de grife, não é uma igreja que ostenta, não é uma igreja orgulhosa, não é uma igreja que acha que é melhor do que o mundo. Não, é uma igreja humilde pregando a mensagem da salvação. É uma igreja que ama o pecador, mas se aborrece com o pecado. É uma igreja que abraça o perdido, mas prega para ele que ele precisa se arrepender. Arrependimento é uma palavra que, quando ministrada debaixo da unção do Espírito Santo, ela ofende. Ela ofende o pecado que existe em você. Ela ofende o pecado que existe em mim, que existe em nós. Ela ofende uma vida de pecado. Por isso precisamos de uma igreja corajosa nesse tempo. Porque é uma igreja que vai precisar dizer a esse mundo ganancioso que a sua única esperança não é Mamon, é o Senhor Jesus. É uma igreja que vai precisar ser corajosa para falar para esse mundo imoral, depravado, que a sua única esperança é deixar a luxúria e se arrepender diante de Jesus Cristo de Nazaré. É uma igreja que vai ter coragem para dizer para os colecionadores de divórcio desse mundo que o que diz sim no altar era para ser sustentado. Que vai ter que dizer que adultério é pecado e que sexo antes do casamento nunca foi vontade de Deus, não importa a modernidade que estamos vivendo. É uma igreja que vai contra a psicologia desse tempo, a filosofia desse tempo, a sociologia desse tempo. É uma igreja que ama o pecador, mas que aborrece o pecado que está dentro dele, incomoda. É uma igreja que precisa ser corajosa para falar aos que mentem descaradamente, aos que fingem são religiosos. Meus irmãos, a igreja é relevante para este tempo. Não é uma igreja com um templo confortável,
um prédio confortável, não é uma igreja com um bom estacionamento, não é uma igreja onde o louvor é bem tocado, não é uma igreja onde tudo acontece muito bem feito, não. A igreja relevante para esse tempo é uma igreja que prega arrependimento. É uma igreja que vive o arrependimento e a santidade de Deus. É isso que eu aprendo com Apocalipse capítulo 11. E eu aprendo ainda que no versículo 7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Ou seja, essas testemunhas elas serão protegidas durante um tempo, mas nem todo o tempo tudo é do nosso jeito. Quantos estão me entendendo? Alguém? Amém? As coisas acontecem em nós, as coisas acontecem conosco, nem tudo fica como a gente imagina. De vez em quando parece que o mal dá uma acelerada e nos toca. De vez em quando parece que a música sai do compasso. E a vida não é do jeito que a gente quer, mas é isso que Apocalipse está ensinando, é vida real. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram perseguidos por causa do Evangelho, mortos. A história da igreja é uma história misturada entre testemunho e perseguição, entre a alegria de ministrar a palavra e o sofrimento de ter que suportar o testemunho dessa palavra. Quantos aqui? Então, meus irmãos, mas essas testemunhas, elas somente serão paradas depois delas cumprirem todo o seu testemunho. É uma clara indicação que a igreja de Jesus vai ter que ter coragem para permanecer fiel, mesmo quando as coisas ficarem bem mais difíceis. As forças infernais sempre virão sobre a igreja. E aqui é a primeira vez que é tocado no nome da besta. Você já viu que tem uma besta em todo lugar? Eu nunca vi um lugar sem uma besta. E aqui tem uma. Essa besta aqui, alguns dizem que é o anticristo, outros dizem que é um sistema político-econômico, é um poder. O fato que é uma força demoníaca. E ela percebe a igreja. Sabe por quê? Porque uma igreja verdadeira, ela não pode ser imperceptível. Fale para a pessoa que está do seu lado, um cristão verdadeiro, ele não pode ser imperceptível. Irmão, eu passei 5 anos na faculdade sem ninguém perceber que eu era cristão. 5 anos e ninguém soube. Como é que uma pessoa passa 5 anos na faculdade, 007 espiritual? Eu vou te explicar como. Como é que alguém passa 5 anos na faculdade sem a pessoa saber que ele é crente? É porque ele não era. É simples. Alguém aqui? É simples. Porque é impossível alguém que encontrou Jesus de verdade permanecer o mesmo. E até a besta sabe disso. Então ela vai vir sobre essas testemunhas e vai matá-las, vai tocar na vida delas, vai fazê-las sofrer. Aí no versículo 8 diz que os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. É interessante aqui porque João fala que figuramente essa cidade ela é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma é lugar de pecado, perfeição. Egito é lugar de opressão, de escravidão. Ou seja, essas cidades são cidades dominadas, não pelo Senhor Jesus Cristo, mas dominadas pela besta, pelas forças do diabo. E elas vão ficar expostas ali como prêmio. Tudo isso traz um significado que a igreja será uma igreja vitoriosa, mas uma igreja vitoriosa em meio ao sofrimento. Sabe, Apocalipse é para gente madura, meus irmãos. Aqui não é açuquinha para a sua fé, não. Aqui não é, sabe, como é que é aquele negócio que algodão doce, que você bota na boca, que troço daquele tamanho fica bem, né? Engole fácil, é gostoso. Não, sabe, o que Jesus está nos preparando é uma igreja para viver a vida real. É uma igreja, amém? Aleluia? Parece que tem alguém entendendo, amém? Sabe, porque a gente precisa entender que nós é que servimos a Jesus e não Jesus que serve a gente. Isso tudo significa um evangelho sofredor, mas vitorioso. E essa exposição
É interessante porque João, ele nos traz a informação que essas testemunhas serão mortas e elas ficarão com seus cadáveres à mostras nessa grande cidade. Elas não serão enterradas. E se você estudar, porque Apocalipse, ele é um livro que ele condensa centenas de informações do Velho Testamento. Então, para você entender Apocalipse, você tem que ir ao Velho Testamento e voltando o tempo todo. Você tem que ir em Mateus capítulo 24 e voltar o tempo todo para você entender. E quando João fala aqui que essas testemunhas elas não serão enterradas, o que ele está falando é que na história de Israel, na história do povo de Deus, na história da igreja, na história até do sepultamento de Jesus, no tempo das crucificações, sabe, somente pessoas desprezíveis não eram enterradas. Quando nós falamos de uma das igrejas, se eu não me engano, Pérgamo, né, nós falamos que Jezabel não foi enterrada, porque ela era uma pessoa desprezível. Então não resta dúvida que no final dos tempos, sabe, o mundo terá grande repúdio ao Evangelho. O mundo terá resistência. É por isso que precisa de uma igreja com autoridade. Uma igreja que pregue o arrependimento. Uma igreja que abra os olhos desse mundo que está surdo, cego e mudo. E a coisa é tão feia na visão de João, que os habitantes da terra, no versículo 10, se alegrarão e festejarão com presentes uns para os outros, porque sabem que essas testemunhas foram mortas. E é interessante a expressão que João usa, os que habitam na terra. Sabe, gente que só pensa nas coisas desse mundo. Gente que acha que esse mundo é o seu único lar. Sabe, tem um pessoal aí que João está dizendo que vai ficar feliz quando o testemunho da igreja for calado. Por quê? Por que eles vão ficar felizes? Porque a igreja atormenta quem vive em pecado, meus irmãos. A mensagem de arrependimento, ela atormenta quem vive em pecado. Enquanto a igreja estiver viva na terra, o mal não vai ter sossego. Sabe, eu conheço gente. Você conhece gente que quando tem uma mesa duvidosa, pessoal conversando imoralidade, conversando coisa que não presta, quando ele chega, o assunto muda. Opa, chegou alguém, vamos respeitar. Você já viu gente assim? Assim é a igreja. Ela chega no lugar e ela traz o prumo do que é moral e do que é imoral. Quantos aqui, meus irmãos? Agora, quando você chega numa roda, a roda muda ou você muda com a roda? A mesa muda ou você muda com a mesa? Porque a igreja é verdadeira, se testemunhar, se colocar as roupas da humilhação, da humildade, da fidelidade, e pregar o evangelho do arrependimento, onde ela chegar, ela vai gerar um desconforto, e esse desconforto não é para a morte, é para a vida. O cristão verdadeiro, somente em ele existir no lugar, ele já é um lembrete. Na verdade, eu vou usar a expressão do texto, um tormento para aqueles que estão pecando ou querem pecar. Porque os habitantes da terra, eles sentem tormento enquanto as testemunhas estão falando. Sabe, a turma que só vive para essa vida, que não tem outro objetivo senão os prazeres desse mundo, eles ficam alegres quando as duas testemunhas são silenciadas. Eles fazem um Natal fora de época, eles trocam presentes, eles fazem festa. Agora, finalmente, eles podem cometer os seus pecados e não ser censurados, porque enquanto a igreja estiver nessa terra, ela é o prumo moral. Irmãos, enquanto a igreja estiver nessa terra, não dá para pecar em paz. Não dá não. Não dá, sabe? Já viu? Porque não dá nem para fazer propaganda enquanto a igreja estiver nessa terra do seu pecado. Você já viu alguém fazer propaganda de pecado, irmão? Ninguém vai. Tipo assim, nossa, eu estou distribuindo convites para 1 ano do meu relacionamento com a minha amante, com o meu amante. Não tem, irmão.
Não tem. Não tem, você não vai ver. Conhece meu amigo? Ladrão fino, rouba o que você precisar. Está aqui o cartão dele. Não tem. Não tem, irmão. Sabe por quê? Porque não dá para você festejar com o que é errado. Não enquanto a presença da igreja estiver na terra. E ela vai estar até os últimos dias. Tem um pessoal que diz que a igreja vai ser retirada daqui antes da grande tribulação. Não vai, irmão, porque é na tribulação, é quando, sabe, os poderes desse mundo gerar a maior incredulidade nesse mundo, é que a igreja vai brilhar com uma luz que nunca brilhou antes. É a igreja dos vencedores, como diz a palavra de Apocalipse. Enquanto a igreja estiver testemunhando, o mal não tem trégua. Sabe, porque a voz de Deus, ela é uma tortura para alguns. É. Sabe, a voz do Espírito Santo às vezes é um julgamento antecipado. Sabe, há uns anos atrás, um indivíduo estava saindo de um estabelecimento duvidoso, e eu estava passando na BR bem na hora. Eu estava passando na BR. E na hora que eu estava passando na BR, na hora que ele estava saindo do estabelecimento duvidoso, ele me viu, aí eu fiz pip, pip, e ele, tipo assim, mas não dá nem para pecar em paz. Não dá não, irmão, não dá. Vai pecar, mas vai pecar desconfiado. Tu já viu gente que faz as coisas erradas e fica desconfiado? Pois é. Essa é a consciência que a presença de Deus na igreja faz no mundo. Sabe, Júnior disse algo muito interessante. Antigamente o pessoal ia para um lugar para encontrar a presença de Deus num templo. Agora a gente traz a presença de Deus para o lugar. Aleluia. É por isso que a igreja tem que ser enviada nos 4 cantos de uma cidade, porque onde ela estiver, ela vai ser fermento. Onde ela estiver, ela vai ser luz. Onde ela estiver, ela vai ser sal. Quem testemunha, meus irmãos, quem testemunha da verdade expõe a mentira. Quem vive a justiça expõe a injustiça. E essa turma aqui ficou feliz demais quando as testemunhas se calaram, porque ela parou de esmurrar a consciência deles. É interessante um texto lá em Marcos capítulo 6, versículo 18, onde conta a história de Herodes, Herodias e João Batista. João Batista chega para Herodes e diz assim: tu está ficando com a tua cunhada, que eu estou sabendo. Sabe o que Herodias fica? A Bíblia diz que ela ficou possessa de raiva. Ela odiava e queria matar João Batista. Mas claro, irmão, porque enquanto a igreja estiver testemunhando na terra, em santidade e em pureza, debaixo do poder do Espírito Santo, pode pecar, mas vai ter que pecar escondido. Vai pecar, mas vai pecar escabriado, vai andar assim, ó. E tem alguns irmãos ainda que não entenderam esse negócio, esse mistério. Sabe, tem gente que vive com o celular que ninguém pode pegar, que seu histórico da internet ninguém pode pegar, né? Tem uns crentes que se o pastor chegar na casa dele e pedir, eu posso lá pegar água na geladeira, ele não vai deixar. Porque o pastor vai encontrar lá a Raikkonen. Aí ele fica com vergonha. Meu irmão, para que você está com vergonha? Você sabe por que você está com vergonha? Porque não é, sabe? Tem coisa que se você está com vergonha é porque a tua consciência está... Alguém está me entendendo, irmão? Não adianta. Enquanto a igreja estiver na face da terra, você vai fazer até o mal, mas vai fazer o mal feito. Vai fazer o mal feito. Não dá não. Vai andar escabriado. Como diz o maranhense, vai andar ressabiado. Uma vez eu estava num lugar, eu já era pastor nessa época. Aí eu saí do culto e eu encontrei assim aqueles irmãos da igreja, abençoado, numa mesa. Irmão, na hora que eu estacionei o carro, baixei o vidro, foi uma agonia. Foi uma agonia. É coisa virando para todo lado, escondendo debaixo. Eu falei, ninguém viu. Eu falei, gente, que é isso?
Jesus estava aqui, você não estava achando ruim. Agora que eu cheguei, está todo mundo agoniado. Mano, que dificuldade. Pode até pecar, mas vai pecar olhando desconfiado para o lado. Vai pecar, mas não vai pecar tranquilo. Sabe por quê? Porque a igreja, quando ela testemunha, ela denuncia uma vida que está longe do Senhor. Aí o texto continua, dizendo que depois de 3 dias e meio, depois de um certo tempo, essas testemunhas receberão, que foram mortas pela besta, receberão um sopro de vida. Um sopro da parte de Deus. E elas ficarão de pé. E um grande terror vai tomar conta daqueles que as viram mortas. E essas testemunhas ouvirão uma voz do céu dizendo: venham, subam. E todos verão elas adentrando na nuvem de glória. Isso não é uma declaração menor do que aquilo que Jesus faz com a igreja em tempos de perseguição. Sempre tem um sopro de vida de Jesus na igreja. Sempre Jesus derrama vida sobre a igreja quando ela precisa. Sempre a igreja permanece de pé. E é um assombro para aqueles que tentaram destruí-la. Será que você consegue lembrar na história da igreja tantas vezes que tentaram destruí-la? Tantos sistemas políticos, econômicos que tentaram enterrar a igreja, sepultar a igreja. A China tentou acabar com a igreja. Sabe para onde ela foi? Ela não foi para a praça, ela foi para as cavernas. Ela foi a igreja debaixo da terra, underground. Ela foi a igreja que cresceu onde ninguém estava vendo. E quando a China abriu os olhos, tinham milhões e milhões e milhões de cristãos derramando o seu coração diante do Senhor. Sabe por quê? Porque nada pode parar a igreja. Quando você pensa que vão calar o testemunho da igreja, Deus sopra vida sobre ela. Deus a abençoa com autoridade e poder, e da sua boca sai fogo. Você sabe qual é o fogo? O poder do Espírito Santo no testemunho da igreja. Pode até bater, mas a gente levanta. Isso é uma clara mensagem sobre a igreja de Jesus. Ela sobreviveu nos últimos 2000 anos e vai continuar testemunhando. Por algum momento pode até parecer que está acabando, mas ela vai se levantar. E a descrição dessas testemunhas de Apocalipse dão o tom do testemunho da igreja nesse tempo. Primeira coisa, no versículo 3 diz que elas são minhas. Jesus diz que elas são minhas. Você sabe quando Jesus diz que uma testemunha é minha, é dele, ele está dizendo que elas são fiéis, que elas são fidedignas, que elas são dele. Elas estão para a glória dele, para a vida dele, para o testemunho dele, para o reino dele. Não é uma igreja voltada para si mesmo, é uma igreja para a glória do Cordeiro que foi morto naquela cruz. São testemunhas dele. Nós somos do Filho. O Filho é o nosso proprietário. A nossa função é declarar a glória do Filho. Enquanto temos fôlego, enquanto temos voz, enquanto temos vida, chegou o tempo mais do que nunca da igreja testemunhar. O Evangelho chegou até nós. O bastão do compromisso chegou na igreja do século 21. A igreja vai tinir de tanta fidelidade. Você sabe qual é a arma secreta de Deus diante dos poderes hostis deste mundo, de Satanás? Um povo fiel. Testemunhas sustentadas pelo poder do Espírito Santo. Repetidas vezes ao longo da história, regimes se levantaram, governos se levantaram, reis se levantaram, mas todos caíram, e a igreja vai permanecer, porque ela nasceu para glorificar a Jesus através de um testemunho de arrependimento. A outra coisa que Jesus nos ensina através desse capítulo é que elas não são só deles, minhas testemunhas, mas Ele dará poder a essas testemunhas. É Jesus que vai empoderar a sua igreja.
E não é um poder de armas, não é um poder de drones, não é um poder de empenho político, não é um poder de autoridade desse mundo, é o poder do Espírito Santo de Deus. É uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E deixa eu te falar, o Espírito Santo nunca deixou a igreja e nunca vai deixar. Mas tem uma ação regular do Espírito Santo e tem uma ação excepcional do Espírito Santo. A igreja desse tempo, a igreja que João está vendo, a igreja que eu acredito que nós somos, é a igreja que vai viver um derramar excepcional do Espírito Santo de Deus. Uma igreja poderosa em palavras, uma igreja que vai se mover no espírito profético, uma igreja que vai pregar a mensagem de arrependimento, mas uma igreja humilde e não sendo dono de nada. Elas serão testemunhas. Essa igreja vai ser testemunha da ação de Deus na terra. E meus irmãos, só há testemunho quando há algo a dizer, aleluia. Não existe testemunho se não tiver algo para dizer. Essa igreja precisa ter experiência com Deus. Ela precisa ter um histórico com Deus. E todo testemunho verdadeiro, ele só começa a partir do momento que alguém é tocado pelo Espírito Santo. E eu acredito que essa igreja que vai testemunhar nesse tempo vai ser algo tão natural que quer ela coma, quer ela beba, ou ela faça qualquer outra coisa, vai ser tudo para a glória de Deus. Ela vai fazer isso de forma não programada. Ela vai fazer isso porque ela é. Porque a gente não nasceu para ficar explicando a nossa fé. A gente nasceu para testemunhar da fé que nos transformou. Sabe, alguns de vocês poderiam já estar ministrando aqui na igreja, por estar ministrando na célula, mas são acanhados porque ainda pensam que precisam pregar. Não, vocês não precisam pregar. A igreja não foi chamada para pregar, a igreja foi chamada para testemunhar. E para testemunhar não precisa falar de muito, só precisa falar do que Deus está fazendo na sua vida, aleluia. Nós somos chamados para testemunhar dos efeitos da ação de Deus em nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? É muito claro, não estamos em tempo de frases de efeitos. Nós não estamos em tempo de um evangelho que diga vai ficar tudo bem, o sol vai brilhar. Olha, amanhã é feriado, sua semana vai começar na terça, aleluia, nem tem segunda. Sabe, conversa fiel. Oh, meus irmãos, existe apenas uma forma desse mundo ser salvo. E é a moda de Deus, por uma igreja com uma palavra poderosa, humilde, de arrependimento para um mundo rebelde. Sabe, um evangelho cheio de truques não vai funcionar nesse tempo. Uma vida sem poder não vai testemunhar nesse tempo. Até porque, meus irmãos, uma igreja que não testemunha, ela é culpada. Ela é culpada de um mundo que não sabe mais o que é moral e o que é imoral. Uma igreja que não testemunha, ela é culpada de um mundo que não sabe mais o que é certo e o que é errado. Uma igreja que não vive a mensagem do arrependimento, consagrada ao Senhor em santidade, ela é culpada, porque ela misturou o santo e o profano. É por isso que tem tantas coisas horríveis acontecendo na igreja. A igreja precisa se voltar a dar um testemunho de como é a palavra de Deus. E o que é testemunhar? Testemunhar é a aplicação imediata da verdade divina na sua vida cotidiana, amém? Isso é testemunhar. Testemunhar é você viver a verdade revelada no seu dia a dia. Quando você começa a escovar os seus dentes, quando você toma seu café, quando você vai para a escola, para o seu trabalho, para a faculdade, quando você assume um compromisso, quando você está sozinho, sabe, testemunho não é conhecimento, testemunho é vida consagrada. É o que Jesus está chamando a igreja para esse tempo. Uma pessoa começa a testemunhar quando ela deixa os céus interferir na sua vida aqui na terra.
Porque assim acontecendo, o cristão já é um contraste. Assim acontecendo, o cristão já é um contraste. Não tem como. Ele já vai ser distinto. Sabe, meus irmãos, a igreja do final dos tempos, ela é quadrada. Amém? Ela é quadrada. Ela vai ser segundo o livro. Ela vai ser segundo a palavra de Deus. Ela não é uma igreja que vai ter seus próprios entendimentos. Ela vai entender que Deus se misturou com a vida dela, e ela precisa agora se misturar com a vida de Deus. Porque a Bíblia mostra como Deus se envolveu com a nossa vida. E testemunho é a prova de como a nossa vida se envolve com Deus. Aleluia. Quando a igreja começar a testemunhar, o mundo vai começar a perceber. Entenda o que o Espírito está dizendo à igreja. O papel da igreja nesse tempo é ser uma testemunha fiel do Evangelho. Então, mude a pergunta do texto. Quem são as duas testemunhas? Mude a pergunta. Pergunte: quem será hoje essa testemunha agora? Você e eu somos essa testemunha agora. Então fica de pé no seu lugar, que eu quero terminar esse texto conversando com você. Que a igreja não pode se calar diante de um mundo perdido. E deixa eu te falar, vai ser no tumulto deste mundo, combinado com o testemunho cristão, que muitos serão salvos. Aleluia! A vitória da igreja vai ser em meio a essa bagunça que existe hoje. Ela vai brilhar no meio da escuridão. Ela vai ser sal em todo esse ambiente. E às vezes, olha para mim aqui agora, às vezes esse testemunho vai parecer fraqueza. Às vezes esse testemunho vai parecer fraqueza. Porque às vezes o testemunho que Deus quer para nós é que a gente perdoe. Aleluia. É que você acabe com o ciclo de ódio na sua vida. É que você interrompa o ciclo do mal na sua família. Às vezes o testemunho que Deus quer para você é que você dê a outra face. Em vez de você ficar com uma face ardendo, você vai ficar com duas. Porque assim você vai calar alguém. E vai deixar que o Espírito Santo fale ao ouvido dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Meu Deus, meu Deus. Sabe, em muitos momentos o testemunho da igreja vai parecer uma fraqueza mesmo. Mas isso é reflexo de Jesus. Nós só somos salvos porque Jesus morreu, não porque Ele viveu. Jesus não nos salvou vivendo, nos salvou morrendo na cruz. E tem uma palavra que está lá em 2 Coríntios 4,12, acha para mim aí, 2 Coríntios 4,12. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Você sabe o que Paulo está dizendo assim? Quanto mais eu morro para mim mesmo, mais você vê a vida de Jesus dentro de mim. Quanto mais a igreja morre para si mesmo, mais ela testemunha. Quanto mais a gente mata esse eu dentro de nós, mais Jesus Cristo será visto. Então, quanto mais um cristão morrer para si mesmo, mais o mundo verá a vida de Jesus na vida dele. E você precisa ter fé nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa amar isso. Você precisa desejar isso. E eu quero te falar um dos textos desse capítulo que mais me abençoou. Eu já estava a altas horas, acho que da sexta-feira ou era do sábado, eu não me lembro. E minha esposa, eu até acho que acordei minha esposa. Eu falei, uau! Aí ela disse, o que foi? Eu digo, Deus falou comigo. Desculpa. E ela disse, falou o quê? Eu digo, rapaz, em Apocalipse capítulo 11, versículo 16. E ela disse assim, tu está preparando a mensagem até agora? Eu falei, eu estava sem sono, estava lendo aqui, Deus falou comigo. E eu quero passar para você, tentar passar para você, de tudo aquilo que nós já falamos e aprendemos, aquilo que Deus passou no meu coração. No versículo 16,
diz assim: os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Aqui, João, ele faz um salto. Ele sai dessas testemunhas que são arrebatadas para o céu, que vão estar com o Senhor, e aí ele diz que a 7ª trombeta troca, e ele pula lá para o final, Apocalipse capítulo 21, onde tem novos céus, nova terra, sabe? João, ele não está muito preocupado com a cronologia. E quando eu li esse texto, eu falei: cara, que coisa linda. Presta atenção, Ricardo, porque o texto diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Se você ler Apocalipse com cuidado, você vai perceber que Apocalipse 1:4 diz o tríplice tempo: o que era, o que és e o que há de vir. Mas isso aqui é uma declaração rompante de que um dia não haverá mais futuro. Foi o futuro que chegou até nós. Não vai ter mais reino de Deus para vir. Nós estaremos vivendo no reino de Deus para sempre. E esse tempo desse versículo é o tempo da igreja na glória. É o Jesus que era e que és. Não é mais o que há de vir. É uma igreja que vai viver agora o resto da eternidade agora com Cristo. É uma igreja que vai viver a presença do Eterno. O futuro chegou. Você consegue ver? Você sabe o que esse versículo nos diz? Glória. É glória esse versículo. Porque se você olhar o enredo do capítulo, ele começa com uma igreja sofredora na terra e termina com uma igreja glorificada nos céus. Porque é isso que Deus tem para nós. E ele começa com uma igreja sofredora na terra e termina com uma igreja glorificada nos céus. Você entende que não tem meio termo? Ou morremos com Cristo, ou morremos sem Cristo. Esse é o chamado da igreja nesse tempo: testemunhar da glória do Filho de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse em tudo aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. E pensasse tudo aquilo que Ele derramou sobre o seu coração. E aquilo que nós cantamos hoje o culto inteiro é: Senhor, aviva-nos. Faz a sua igreja ser uma igreja que testemunha. Deixa essa canção entrar no teu coração.